Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos que estiveram conosco ontem no nossa fala junto à Web Rádio Fraternidade sobre o atendimento fraternito, sobre a ótica espírita. Foi muito bom porque vieram muitas perguntas, alguns me escreveram por e-mail e dois pediram esclarecimento sobre o pequeno trecho que eu comentei da reunião mediúnica em residências. Por que há 22 anos atrás nós iniciamos, há 21 anos atrás, iniciamos uma reunião mediúnica na residência? Por falta de recursos para pagar fora, por falta de não encontrar local que seria propício para que a gente pudesse fazê-lo. Então resolvi escrever à época para Sueli Caldas Schubert. Escrevi por e-mail e ela me respondeu: Elza, você quer lugar mais abençoado, limpo, psicosfericamente falando, local que não tem palavrão, que não tem orgia, que não tem filmes de terror, que não tem problemas e que você pode realizar. É o local adequado. Daí eu fiquei sabendo mais tarde que a avó dela, Mariana, e o avô faziam reuniões mediúnicas em casa. Eles tiveram, se eu não me engano, 12 filhos, dos quais 4 eram médiums, mais a avó e o avô. Então a reunião mediúnica na família ancestral da Sueli Caldas começou na residência da avó dela, chamada Mariana. E o centro espírita denominado foi o Centro Espírita Dr. Augusto Silva, que depois foram criados outros centros já fora da residência, também em outros lugares. Ela fundou esse centro na sua residência na cidade de Lavras, há muitos anos atrás. Sueli, uma abençoada, porque o pai e a mãe também eram espíritas, de famílias espíritas, casaram-se, filhos espíritas, então nós podemos ter uma fonte segura de informação que é a nossa Sueli Caldas. Mesmo porque ela escreveu muitos livros nessa área. Queria lembrar também que a primeira vez que Kardec foi a uma reunião mediúnica foi na residência da senhora Plené Maison. Isso em Paris, que hoje nós estamos completando, agora em maio, 165 anos desse primeiro momento em que Kardec, isso foi no ano de 1855. Imaginem, em 2 anos nós temos uma obra maravilhosa como o Livro dos Espíritos. E assim Kardec procedeu em diversos locais, em teatro, mesmo num funeral, houve a comunicação do amigo dele, o Sanson, que desencarnou, estava sendo enterrado e a comunicação se deu. Então nós podemos ver que a mediunidade séria, quando o médium é correto, é sério, é responsável, reliable, como se diz aqui na Inglaterra, que tem disciplina e conhecimento, aonde ele estiver, ele vai estar bem assessorado. O que a gente não pode fazer é as brincadeiras. Hoje vão fazer reunião mediúnica, sem ter conhecimento, invocam espíritos, ou então querem fazer reunião mediúnica sozinhos, invocar espíritos, conversar com espíritos, que sem treinamento, sem conhecimento, isso não é uma boa situação. Então, que tudo possa ser feito de acordo, nos conformes, primeiramente, como diz Kardec, com seriedade, com responsabilidade. E eu costumo dizer que aquela campanha, não é, de Kardec, Kardec é a chave, Jesus é a porta, ou vice-versa, não verifiquei isso. Que tenha também probidade, eu acrescento, conhecimento da doutrina espírita, agora a gente pode dizer isso, né? Para que se possa abraçar essa causa, essa tarefa de muita responsabilidade no meio
da mediunidade, né? De acordo com a mediunidade. Então, lembrando Kardec, seriedade, unidade, recolhimento e regularidade. Aí vem Emmanuel e o que ele diz? Disciplina, disciplina e disciplina. Nenhum estudo sério, nenhum trabalho sério pode prescindir de utilizar as obras básicas. Nas nossas reuniões que fazemos às quintas-feiras, o curso sobre a mediunidade, a preparação, nós utilizamos primeiramente a fonte, o livro dos médiuns, página a página, estudando, entrando na psicosfera de como foi feito esse livro, para que a gente possa realmente nos colocarmos como trabalhadores prontos quando a tarefa realmente chegar. Então, que essa importância a gente possa dar à nossa atividade. Muitos livros psicografados do nosso querido Chico, os livros de mensagens, foram ditados por espíritos benfeitores naquelas reuniões maravilhosas que Chico fazia do Evangelho no Lar com amigos. Vejamos bem, Chico, com toda a condição psíquica, um médium exemplar, abnegado servidor, fazia suas reuniões do Evangelho no Lar com familiares, com pessoas que o visitavam, com amigos queridos ao seu coração, e ali se manifestavam Emmanuel, Sheila, o Dr. Bezerra e outros espíritos, compondo o que hoje a gente tem. Então, era no lar, depois da reunião do Grupo Espírita da Prece, onde Chico também recebia. E nós temos também outras informações, como Hermínio Miranda, que nós temos livros também maravilhosos dele, especialmente o Diálogo com as Sombras, que foi escrito totalmente em sua residência, mas uma residência amparada, preparada, onde o foco principal naquela noite ou naquele dia, quando se realizava, se transformava num ambiente totalmente voltado à espiritualidade, um cone ligado da terra aos céus. E nem sempre a gente, na nossa arvoração diária, temos essa condição. Então, assim, os que me perguntaram, mas escuta, você fazia em casa, mas isso é permitido? Aí eu fui verificar, a pessoa é do Brasil, logicamente, tem a casa espírita, aquela sala que eu mencionei, preparada para a mediunidade, ninguém entra naquela sala, às vezes, durante a semana, somente no horário da reunião mediúnica, preservando para não se ter ali mensagens ou pensamentos inadequados, ou outra coisa que venha a macular o ambiente. Como nós aqui fora temos as nossas restrições, alguns realizam dentro de suas residências, com muito cuidado, com muito carinho, com abnegação, voltados totalmente a Kardec e a Jesus. Então, nós não podemos começar nenhum grupo espírita mediúnico à revelia. Agora, a mediunidade não é somente dentro da doutrina espírita que ela é exercida. Ela é exercida em igrejas espiritualistas, com espiritualistas, de outras formas que eu não vou falar porque eu não tenho esse total conhecimento. Vamos aqui mencionar e ficar com aquilo que desejamos fazer. Bom, agora estamos nesse momento do coronavírus, então não é possível, a não ser que seja uma residência como foi a da avó e do avô da Sueli Caldas, onde tinham na residência 6 médiuns. Então se podia fazer, se fosse hoje, no momento de confinação, o grupo não pararia, nem sentiria essa diferença, muito pelo contrário, o auxílio é muito maior, mas o auxílio ao plano espiritual para os necessitados, os espíritos que obsediam pessoas, é muito grande. Há necessidade, sim, mas há uma necessidade que eu vejo como educadora espírita, algo muito importante, necessário, que é que abramos mais espaços para termos diferentes faixas etárias de crianças atendendo aos estudos espíritas infantis, juvenis, com trabalho, com teatro, com esclarecimento, com workshops, com tudo que possa atrair a criança. Não um modelo antigo, um sentado falando e os outros ouvindo. O modelo é de interação, como nos instruiu Sócrates, há muito mais de 2000 anos, que a gente tem que lembrar. E de Jesus também, não é?
Então, os lares que têm os médios não treinados, é preciso muito cuidado em não se arvorar e ficar com a coisa mais simples, que é o Evangelho no lar. Mesmo do Evangelho no lar que Chico fazia as suas comunicações, não é, dos benfeitores, porque era necessário, estava muito carente de mensagens, de instruções, de muita coisa, então eram feitas, mas por médios que já eram antena psíquica, talvez a maior, talvez não. Chico Xavier, como diz o Dr. Klipner, a maior antena psíquica dos milênios. Então nós temos em Chico, Divaldo, Sueli, Raul Teixeira, doutora Marlene Nobre, nós temos muitos luminares que podem nos auxiliar nas nossas decisões, mas que fiquemos com a mensagem. Se você é um médium completo, que estuda diariamente, que vive Jesus no seu comportamento, que você tem a condição na sua residência, não pode ter algo fora, um aluguel por mês, ou fazer como nós aqui, teve grupos aqui que iniciaram dentro de uma discoteca. Kardec iniciou primeiras conversações espíritas dentro de o que era um restaurante, uma coisa assim, em Paris, depois que ele mudou para o local adequado. Então, que a gente não tenha receios de fazer o bem, de trabalhar o bem, mas que não sejamos médios despreparados, porque podemos sim causar muito mais dano do que auxílio, não é? Então, que estejamos sempre de mãos dadas com Jesus e Kardec, estudando, nos aprimorando, porque, como diz o doutor, um médico britânico, psiquiatra britânico, nós, espíritas, temos um estudo acadêmico em nossas mãos. Vamos, então, dar valor àquilo que nós temos em nossas mãos. Sejamos médiuns, sejamos trabalhadores da seara espírita com responsabilidade, buscando o mais conhecimento possível. Não esse conhecimento de baixa categoria, que estão agora saindo dezenas de mensagens que não têm condições de passar adiante. Alguns escrevem, me mandam, Elza, divulgue, se possível, passa para o inglês. Como isso, meu Deus do céu? Leio, rasgo e ponho, com toda a desculpa e perdão que eu peço, jogo no lixo. Meus irmãos, muito obrigado. Era só esse esclarecimento para que não fique margem de dúvidas. Mas existe literatura e hoje em dia, com o Dr. Google, todo mundo pode se informar nas boas informações, com Chico, Divaldo, Sueli, etc., Kardec, mas também tem muita má informação dos desconhecidos. Tomemos cuidado, tomemos conta do nosso tempo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Gratidão por me ouvirem.